de hoje de O Lado Engraçado dos Erros de Inglês traz para você uma situação onde utilizar may para fazer pedidos, para fazer pedidos educados, não foi muito bem compreendido como a pessoa gostaria. Mas não, a gente, o may não é mais educado que can? Sim, mas hoje, na história de hoje, de O Lado Engraçado dos Erros de Inglês, você vai ver que existem exceções, dependendo da forma, daquilo que você quer, da mensagem que você quer passar, da forma como você quer passar. Então, é isso que você vai ver no episódio de hoje. Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar qual foi essa situação e, principalmente, o que você poderia fazer para evitar situações como essa. Então, bem-vindos ao Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. E aqui no canal, você sabe que nós temos o nosso podcast, O Lado Engraçado dos Erros de Inglês, onde eu trago histórias divertidas, engraçadas, constrangedoras, mas o nosso objetivo com o podcast é fazer do limão uma limonada. Porque o erro, você sabe, nós estamos suscetíveis ao erro, mas o erro não precisa ser algo pesado, algo difícil. É fazer do erro uma aprendizagem, um momento que não precisa ser pesado. Então, se você me acompanha, esta já é a segunda temporada de episódios. Se você quer assistir a primeira temporada e os outros episódios, confere aqui no canal a playlist do podcast para que você possa, então, conhecer as outras histórias, aprender com o erro e fazer do limão uma limonada, assim como a gente faz aqui nos nossos episódios. A história de hoje é do Pedro Veloso, é professor de inglês e compartilhou essa história com a gente. O Pedro, na sua primeira viagem internacional para fora do Brasil, aos 18 anos, o Pedro já havia estudado inglês em escolas, mas, né, se você já teve a chance de morar fora ou viajar para fora do Brasil, você sabe que às vezes essa prática acaba faltando um pouco quando você é mais jovem ou quando você estuda muito tempo por uma metodologia, não tem a chance de tanta interação assim. Então, o Pedro foi para sua viagem aos 18 anos, sozinho para os Estados Unidos para fazer, né, um curso de trabalho. E o Pedro passou por uma situação onde ele estava ali um pouco confuso no aeroporto, e aí ele encontrou, então, um oficial, né, um oficial ali da imigração, e ele perguntou, né, ele disse o seguinte, Sir, I'm lost. May you help me, please? Sir, I'm lost. May you help me, please? Bom, naquele momento, o oficial olhou para ele meio sério, meio assim, mas, enfim, o ajudou. E aí, posteriormente, né, depois que passou aquela situação, o Pedro foi entender melhor o que aconteceu nessa comunicação dele. Bom, Thaisa, mas o oficial ajudou. Sim, o oficial ajudou. Mas, né, a gente tem que entender que o oficial, ele entendeu que talvez o Pedro não tivesse o domínio do idioma ainda, enfim, estava precisando de ajuda e ele foi lá e o ajudou. Mas o que é o problema? Thaisa, mas ele não utilizou may, may não é mais educado que can, não é mais polite? Bom, vamos lá. Se você utiliza o may, né? Toda vez que você utiliza o may para pedidos, para permissões, principalmente para permissões, né? Por exemplo, may I go to the bathroom? O que você faz? Você está se colocando numa situação onde você está abaixo da pessoa que você está pedindo, e aí você está sendo educado. Então, por exemplo, numa sala de aula, num curso, você vira para o professor e fala, may I go to the bathroom, please? Bom, aí sim, a professora é ali a autoridade e você está um patamar abaixo, você está pedindo permissão para fazer, né? Está fazendo um pedido ali para a pessoa que está um nível a mais que você. Só que, quando nós utilizamos may you help me, igual ele utilizou, may you help me?
essa situação ela se inverte. É como se você estivesse num patamar abaixo e você virasse para uma outra pessoa e falar, olha, você não vai me ajudar? Preciso de ajuda. Só que ali poderia ter sido, né? Poderia ter sido evitado. Por quê? Quem era a autoridade? A autoridade era o oficial. Então o Pedro estava numa situação onde ele precisava de ajuda e a autoridade precisava ajudá-lo, né? E aí ele utilizou "May you help me, please?", que aí onde mora o problema. Enquanto eu utilizo may I go to the bathroom, may I open the window, eu me coloco numa situação abaixo da pessoa. Só que quando eu utilizo may you, eu me coloco numa posição superior à da pessoa. E foi exatamente isso que gerou essa situação com o Pedro. Então, o que ele poderia utilizá-lo, né? O que ele poderia utilizar ali nessa situação? Então, ele poderia, né, poderia continuar dizendo, olha, estou perdido, né, sir, I'm lost, né, can you help me, please? Poderia utilizar, ok? Ele poderia utilizar sem problema. Ele poderia até pedir outros tipos de informação, né? Mas o may you help me não foi a melhor opção para aquele momento, para aquela situação. Bom, que may e can são verbos, né, modais que nós utilizamos para pedidos, para permissão, isso você já sabe. Se você não sabe a diferença entre eles para outras situações, tem um vídeo aqui no meu canal que eu vou deixar aqui para vocês assistirem também, onde eu explico um pouquinho a diferença de may e can. E essa diferença entre autoridade e direcionamento também vai te ajudar a complementar o que você vai encontrar neste vídeo de can e may. Já agradecendo também ao Pedro por ter compartilhado mais uma história com a gente aqui pro lado engraçado dos erros de inglês. Lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer do limão uma limonada. Então, o Pedro, ao utilizar um may you help me, se colocou em uma situação onde houve ali uma má interpretação, né? Tanto da parte dele, né? Achou que estava tudo certo utilizar o may, que era só utilizar o may e estava tudo certo, mas existia essa camada de autoridade, de inversão de autoridade, e que gerou, então, essa situação um pouco constrangedora, embora ele tenha conseguido se comunicar, né? O que o Pedro ainda comentou com a gente é importante você não ter vergonha de falar, né? Se você se desbrava, você vai conversar, você vai falar, não ter medo de se expressar, é assim que a comunicação acontece e estamos sim suscetíveis a erros, mas os erros, lembrem sempre que os erros são para aprendizagem. Os erros é que vão transformar a nossa comunicação e fazer com que a gente se comunique cada vez melhor. Eles são parte da aprendizagem, eles não precisam ser pesos, né, na nossa comunicação. Então, muito obrigada ao Pedro pela sua história partilhada e lembrando que toda semana nós temos vídeos aqui no canal que vão te ajudar a desenferrujar o seu inglês e toda terça-feira às 18 horas nós temos a nossa aula ao vivo. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, já aproveita, já clica aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação dos próximos episódios do podcast, para você não perder também nenhuma notificação dos vídeos e principalmente das nossas aulas ao vivo aqui do canal. Então, aproveita, clica aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Até mais!